cara, parece que o São Paulo vai mesmo tentar, pelo menos, né, pedir a anulação do jogo contra o Fluminense. Foi divulgado o áudio do VAR essa semana, isso gerou aí uma certa polêmica, gerou uma certa revolta do lado são paulino, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Já falei que 85% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos aqui no canal, então eu conto com a sua ajuda, cara. Se inscreve aí, não custa nada. Vamos falar desse jogo polêmico e já vou começar falando aqui sobre três coisas, cara. Três coisas que eu penso em relação a esse jogo. Antes, vamos só ler um pedacinho da matéria aqui. Essa é uma matéria do Leonardo Lourenço, do GE, saiu agora à tarde. São Paulo decide pedir anulação de jogo contra o Fluminense. A matéria vai falar aqui sobre o decorrer do jogo, como que foi o lance. Você já sabe como foi o lance, foi aquele lance ali do gol do Fluminense, onde o Thiago Silva coloca a mão na bola, um lance que foi bastante polêmico. No entendimento ali, o lance foi confuso, tá? O lance foi confuso para todo mundo, tanto que o Paulo César Zanovelli, que é o juiz do jogo, o juiz que apitou essa partida, ele foi ali no VAR, o próprio operador ali do VAR conversou com ele para tentar fazer, até falou para ele assim, cara, explica o que você viu no lance, explica o que aconteceu no lance, porque o lance foi tão confuso que na hora ali a gente não sabia se ele estava vendo o VAR por conta da falta que foi marcada ali do Caleri em cima do Thiago Santos, ou se foi por conta do momento ali onde o Thiago Silva coloca a mão na bola, mas a realidade é que ele reviu o lance, revendo o lance, o operador do VAR fala para ele, olha, o Thiago Silva colocou a mão na bola, e ele fala assim, não, eu dei vantagem, e aí tá a grande questão. Se ele deu vantagem, não faz sentido o Thiago Silva ter colocado a mão na bola, porque não foi falta necessariamente. Então não tem um lance para ser reiniciado. O áudio do VAR foi divulgado e os dirigentes do São Paulo que estavam ali até meio desistindo de entrar com uma ação, até porque parece que tem ali uma questão legal em relação a isso, para entrar com recurso de anulação de uma partida aí que é legal, tá? Anulação de partida é previsto ali no Código Brasileiro de Justiça Deportiva, como está aqui no artigo 259, então essa anulação não veio do nada, ela não surgiu aí da cabeça dos dirigentes do São Paulo, mas ela tem ali as suas regras, e parece que a regra é que ela pode ser pedida só em até 48 horas depois da divulgação da súmula. E o argumento aí dos dirigentes do São Paulo é que as imagens do VAR, que vão dar embasamento para esse pedido, elas demoraram a sair. E tem até aqui um trecho da matéria que diz o seguinte, olha, o entendimento é que o próprio código, no contexto mais amplo, dificulta as decisões para preservar a integridade do torneio, mas os dirigentes do São Paulo avaliam que ainda assim será importante acionar o STJD para marcar uma posição. Isso aí já entendendo que vai ser uma decisão bastante difícil, uma decisão bastante complicada. Eu vou deixar rodando aqui, inclusive, as imagens do jogo, as imagens do VAR que foi divulgada essa semana, eu vou deixar sem som, até para não dar nenhum problema aí de direitos autorais, para esse vídeo poder ser publicado com tranquilidade. Eu vou falar as três coisas que eu acho aqui em relação a esse lance, em relação ao que aconteceu nesse jogo. A primeira, eu já falei no outro vídeo aqui sobre esse jogo, a primeira é que, na minha opinião, está errado, o gol deveria ser anulado, uma vez que o juiz não apitou, e ele deu uma vantagem ali, o Thiago Silva botou a mão na bola, cara, para mim não tem muita discussão. Se ele colocou a mão na bola num lance que não estava parado, o gol não poderia ser validado, para mim foi um gol irregular, e, cara, eu não tenho clubismo com esse tipo de coisa, com esse tipo de erro. Eu não sou do tipo de pessoa que acha que o Fluminense tem que ganhar a qualquer custo. E também não acho que o Fluminense ganhou por conta desse lance, tá? O Fluminense ganhou porque jogou melhor, e essa é uma verdade. O Fluminense foi melhor que o São Paulo nos dois tempos, produziu mais e conseguiu a vitória por conta disso. Esse lance influencia no resultado? É claro que influencia, ficou mais difícil ali para o São Paulo se recuperar, foi um lance que demorou ali também um tempo para análise, mas o Fluminense não ganhou por conta disso. Mas a primeira coisa que eu tenho para dizer é, o lance, o gol, pelo menos na minha opinião, é um gol irregular, um gol que deveria ser anulado. Segunda coisa que eu tenho para dizer em relação a isso, o gol foi um gol irregular, um lance que deveria ser anulado, não foi anulado e o Fluminense não tem nada a ver com isso. Não é o Fluminense que escolhe árbitro, não foi o Fluminense que errou, o Thiago Silva, inclusive, ele não agiu de má fé, no meu entendimento, no impulso ali, no reflexo, ele parou a bola e deu segmento, porque como tinha uma falta ali sendo marcada
Pode ser também que ele não tenha visto ali que foi dada a vantagem, pode ser ali no reflexo ele ter feito tomado esse tipo de ação. Mas para mim não tem nenhuma má fé do Thiago Silva ali, né? Então, a segunda coisa que eu tenho para dizer é que o Fluminense não tem nada a ver com isso. O gol foi validado, né? Não é o jogador do Fluminense que apita, não é o Thiago Silva que apita. Nesse caso, toda a responsabilidade é da arbitragem, do Zanovelli, então a gente não tem nada a ver com isso, por mais que eu entenda que o gol deveria ser anulado. E a terceira coisa que eu tenho para dizer em relação a esse lance, em relação a esse jogo, é que dificilmente o São Paulo vai conseguir algum recurso aí, dificilmente vai conseguir anular. São raros os momentos onde um time entra aí com pedido de anulação e, que eu me lembre, nenhum desses jogos foi anulado. A gente teve recentemente aí naquele jogo do Flamengo ali, por exemplo, o torcedor arremessou a bola em campo ali, um lance que deveria também ser invalidado, o gol do Flamengo foi validado e não teve, por mais de toda a reclamação que teve em relação ao jogo, não teve nenhum tipo de anulação, não teve nenhum tipo de ação nesse sentido, então, não tirando aí a esperança do torcedor do São Paulo, os próprios dirigentes do São Paulo sabem que não vai dar em nada esse pedido de anulação, isso é mais para marcar território mesmo, para marcar uma posição e para, de certa forma, protestar. O Mário Bittencourt falou sobre alguma coisa nesse sentido no passado, falou que toda semana o Fluminense protocola ali algum pedido no STJD, toda semana o presidente vai até lá para poder representar e para poder falar dos erros de arbitragem, que são inúmeros aqui no Brasil, a gente não tem como negar, mas a gente sabe que esse tipo de coisa não vai dar em nada. Mais uma vez, não vai dar em nada para o São Paulo, para o Fluminense também todos os pedidos nunca dão em nada, o que tem que se fazer é melhorar a arbitragem. Estava vendo agora ali um programa da Jovem Pan, né, o Canelada, se não me engano, e os caras estavam falando quanto que um árbitro FIFA ganha por jogo. O cara ganha mais de 7 mil reais por partida. Tem que se profissionalizar? Tem. Mas o cara não age como profissional às vezes simplesmente porque não quer ou porque não tem capacidade para isso. 7 mil reais por partida é um dinheiro suficiente para o cara ter uma dedicação maior em relação à profissão dele, porque árbitro também é uma profissão, uma dedicação maior, um preparo melhor e uma seriedade além do que a gente está vendo. Não estou falando também que o Zanovelli fez de má fé aí, né, quem sou eu para dizer qual é a intenção dele, mas que precisa melhorar, muita coisa precisa melhorar assim no futebol brasileiro, não só com o Zanovelli, com uma série de árbitros que a gente vê aí. Toda semana, toda rodada tem pelo menos um lance polêmico e um lance não só polêmico ali por conta da decisão que às vezes é acertada, não, é um lance, assim, erros óbvios, erros ali de processo, erros de interpretação de regra, muita coisa acontece toda semana e a gente sempre vai ter reclamação de um time ou de outro. Dessa vez foi o São Paulo, no passado já foi o Fluminense, já foi o Flamengo, já foi o Botafogo. Não estou aqui para dizer que o Fluminense está sendo beneficiado, ou o Flamengo beneficiado, ou o Botafogo perseguido. A questão não é essa, a questão é que é uma coisa que se repete toda semana, dessa vez favoreceu o Fluminense. Errado, na minha opinião, mais uma vez eu digo, tá errado, o lance deveria ser anulado, mas o Fluminense não tem nada a ver com isso. Deixa aqui seu like, deixa sua opinião também, me fala o que você acha desse lance, se o Fluminense foi beneficiado, se você acha que caberia, que se faria sentido uma anulação desse jogo. Quero saber aqui a sua opinião. Se você não é inscrito, cara, se inscreve no canal. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.